Vamos lá, gente. Procedimentos estéticos em pacientes acima de 60 anos. Dúvidas, principais indicações e o que fazer nesse caso. Mas vem cá, quem foi que falou que o tempo precisa ser limite para se sentir bem, para se sentir melhor com você mesmo? Não é ele que vai dizer isso. A gente vai falar nesse vídeo de hoje como que a moderna cirurgia plástica pode destacar a beleza única de mulheres que já passaram de 60 anos, com foco na segurança e no conforto da paciente. O objetivo principal aqui no canal é mostrar como as cirurgias podem ser seguras e trazer resultados naturais, trazendo inclusive também um rejuvenescimento da forma mais fidedigna com a história de cada paciente. Eu sou o Dr. Vitor Varela, cirurgião plástico especialista em cirurgia reparadora, e se você acredita que a cirurgia plástica pode sempre trazer a beleza, seja lá qual for a idade, clica aqui e segue a gente também e compartilha esse vídeo com mais gente que também possa gostar de conteúdos como esse. Eu acho que o principal foco que a gente pode ter numa cirurgia reparadora ou numa cirurgia de uma paciente que já passou dos 60 anos é devolver um pouco da jovialidade, é tirar aquele cansaço do rosto, né? Deixar um rosto mais leve, mais tranquilo, enfim, que seja muito natural. Não pode ser uma coisa estigmatizante, a gente não pode transformar a paciente, né? Isso em termos de cirurgia de rosto. É claro, a gente pode falar isso em outras cirurgias, como abdômen, mama. A ideia é devolver a paciente para o convívio com os familiares e com os amigos de uma forma melhor, que ela se sinta mais confiante e mais satisfeita. Em se falando de cirurgia de rosto, a gente tem uma série de procedimentos que podem ser feitos. Cirurgia nas pálpebras, tanto superior quanto inferior, e geralmente elas são feitas de maneira até mais precoce do que os 60 anos, porque são cirurgias que já denunciam um pouco, né, da idade, já dá aquele ar um pouco mais de cansado. Eu falo muito isso, a cirurgia de pálpebra, ela é aquela cirurgia que a pessoa faz e acaba que muita gente não percebe. Sabe que a pessoa está melhor, está com o ar um pouco mais jovial, mas ninguém entende direito o que aconteceu. Essa é a cirurgia de pálpebra. Aliás, seguindo esse gancho, né, seguindo esse fluxo, a melhor coisa também, quando você for fazer uma cirurgia de face, é que ela também não seja uma cirurgia muito agressiva e que ela não transforme completamente a sua face, né? Claro que a gente pode tratar áreas, por exemplo, essa região aqui do queixo, né, aqui do pescoço, pode precisar fazer uma lipoaspiração em alguns casos, para tirar um pouquinho de gordura. Tudo isso pode e deve ser melhorado, mas sempre de uma maneira natural e que não estigmatize muito a paciente, que não fique uma coisa muito artificial, porque isso realmente não é o melhor resultado. E a gente pode ter desde o mini lifting, que é uma cirurgia que tem um cortezinho aqui, ó, na frente, aqui que a gente chama do tragus, né, da orelha, passa um pouquinho aqui para trás, né, e a gente puxa para cá, tira um pouquinho de pele, como a gente mexer em estruturas mais complexas, né, e precisar fazer, mexer em áreas de aponeurose, ou mesmo fazer o deep plane, né, que são aquelas cirurgias um pouco mais profundas na face. Geralmente, quando o paciente se queixa, agora se falando desse que a gente chama de terço superior, geralmente a gente trata isso com botox ou outros procedimentos, com preenchimento também, tem mais sucesso do que a gente fazer a cirurgia que antigamente era feita, aquele corte aqui, que a gente chamava de corte coronal, né? Em alguns casos até a cirurgia de vídeo pode ser feita, mas são poucos casos e não é o que a gente mais faz realmente para esse tipo de queixas das pacientes, né? A não ser uma frontoplastia, alguma coisa que seja um pouco mais específica. Lembrando que esses procedimentos de face geralmente estão envolvidos também com aumento de volume, né? A gente devolver volumes, eles podem ser devolvidos tanto cirurgicamente, né, com alguns pontos que podem ser dados, né? Mas o mais normal é a gente tirar um pouquinho de gordura de alguns lugares e colocar na face também, a gente devolver um pouco desse volume. Em alguns momentos, claro, quando você não quiser fazer um procedimento cirúrgico, você tem os volumizadores que podem ser feitos, né, os preenchimentos, que vão dar esse volume à face também, né? Mas
de uma forma geral, eles entram em composição com a parte cirúrgica, seja qual for a técnica que a gente for utilizar. O período pós-operatório de uma cirurgia de face é uma cirurgia um pouco mais simples do que o resto das cirurgias corporais, né? Assim, é claro que existe um inchaço um pouco maior. Acho interessante sempre associar uma drenagem linfática. Às vezes, a paciente tem que usar uma cinta, né? Uma faixa aqui, se tiver alguma cirurgia nessa região aqui do submento, que a gente fala, né? Da papada. Enfim, que é mais interessante você utilizar. O pós-operatório é relativamente simples. É claro que é um pós-operatório que você não esconde, né? Assim, é uma das poucas áreas do corpo que você não esconde, assim como o nariz. A pessoa tende a ficar um pouco mais recolhida nas 2 primeiras semanas, onde o inchaço é maior, mas depois, com o passar do tempo e as drenagens linfáticas sendo realizadas, isso tudo tende a melhorar bastante. E aí a paciente já depois com 2 semanas mais ou menos, até 3 semanas, já começa a manter, a voltar ao seu ritmo normal de convívio. É claro que isso depende do que é feito e também depende de como cada paciente responde. Tem paciente que incha mais, tem paciente que incha menos. Em relação aos exames pré-operatórios, o importante é a gente saber se você tem alguma condição que vale a pena ser melhor investigada. Em alguns casos, a gente tem que investigar melhor algumas coisas, como algumas condições cardiológicas, ou eventualmente acertar uma pressão mais alta, um diabetes, enfim. Isso tudo é possível de ser feito antes, né? E precisa ser feito antes para que o seu período, tanto operatório quanto pós-operatório, seja o melhor possível. Aí também acertar algumas deficiências nutricionais, já pensando na cicatrização, para você ter a cicatriz da melhor forma possível também. Bom, gente, essa é uma pincelada das cirurgias, né, que a gente pode fazer na região da face. E geralmente é feito em pacientes acima de 60 anos, às vezes até menos, né? Isso aí vai depender sempre do grau de flacidez de cada paciente. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curte aqui e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam assistir esse vídeo e tenham mais instruções, assim como a gente conseguiu passar isso para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.